Olá, boa noite. Boa noite. Carta aos atletas olímpicos. Vaticano afirma que Olimpíadas são antídoto para os jogos de guerra. Trânsito abençoado. Motoristas de São Paulo recebem bênçãos no dia de São Cristóvão, padroeiro dos condutores. Em Sergipe, uma população devota do santo protetor dos motoristas desde 1590. Anvisa alerta a população para o risco do uso indevido de substância conhecida como pílula do câncer. Eleições na Venezuela. Nossa equipe conversa com cientista político sobre os desdobramentos do pleito de domingo. Começa amanhã na Canção Nova o aprofundamento Sentinelas para jovens de 13 a 18 anos. O Canção Nova Notícias está começando. Carta aos atletas. A Associação Poliesportiva Oficial da Santa Sé lembra aos participantes dos Jogos Olímpicos de Paris que as Olimpíadas e as Paralimpíadas podem ser estratégias para a paz e antídotos para jogos de guerra. O esporte é uma grande corrida de revezamento na maratona da vida, afirmou o Papa Francisco. De acordo com o pontífice, com o bastão passando de mão em mão e o cuidado para que ninguém fique para trás sozinho, somos convidados a ajustar o próprio ritmo ao ritmo do último. Sara Varghetto é membro da Atlética Vaticana. A esportista passou por uma cirurgia no joelho e afirma: o esporte lhe deu tudo. De acordo com Sara, se um competidor desiste, ele perde tudo o que conquistou, não só no atletismo, mas em qualquer esporte. Para ela, o atleta precisa encontrar a sua paixão, porque o espírito o mantém em movimento, e finalizou dizendo que o esporte a fez renascer. Em carta aberta aos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris, intitulada Jogos da Paz, a Atlética Vaticana incentivou os competidores a seguir em frente no fair play e afirmou: os Jogos podem ser oportunidades de esperança. De acordo com a associação, as Olimpíadas e Paralimpíadas podem ser estratégias para a paz e antídotos para jogos de guerra, ao fazer alusão aos conflitos que acontecem em diversos países. A linguagem popular e compreensível dos esportes e seus valores, destacou a Atlética Vaticana, contribuem para esse objetivo. Aos atletas, a carta expressa que cada treino e desafio superado, todo momento de dificuldade enfrentado com coragem que levou os competidores aos Jogos Olímpicos, não é apenas uma vitória ou derrota, mas uma jornada pela vida que nunca é feita sozinha. De acordo com a associação, cada esportista é convidado nos Jogos a ganhar a medalha da fraternidade. Estamos a menos de 24 horas para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris. Os olhos do mundo esportivo se voltam para a capital francesa, que preparou uma solene cerimônia de abertura marcada para essa sexta-feira. A contagem regressiva já começou. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 prometem ser os mais tecnológicos da história. Estávamos ansiosos para ter os Jogos. Eu carreguei a tocha olímpica e estou muito animado com o evento. Damos boas-vindas ao mundo. Patrulhamento reforçado nas esquinas da capital olímpica. Amanhã serão 45 mil policiais nas ruas. Eu acho tudo muito bem organizado, os policiais são realmente muito legais, porque quando perguntamos se podemos passar, eles dão boas explicações sobre onde ir. Operários trabalharam duro nesta quinta-feira nos retoques finais do entorno dos 6 quilômetros do Rio Sena, onde vai acontecer o desfile de abertura. Os detalhes da cerimônia são mantidos em segredo. O que se sabe é que pelo menos 85 barcos vão transportar quase 7 mil atletas ao longo da rota pelo coração de Paris. E os cenários do trajeto são apontados como os mais deslumbrantes do mundo e cheios de esplendor. Da ponte de Austerlitz, os barcos vão passar pela Catedral Notre Dame e chegar perto da Torre Eiffel. O percurso terá ainda outros pontos turísticos da capital francesa. Durante a cerimônia de abertura, nenhum avião vai poder sobrevoar Paris, só os que fazem parte da cerimônia, marcada para as 2h30 da tarde, horário de Brasília, nesta sexta-feira. Mais de 80 chefes de Estado confirmaram presença e o evento deve durar 3 horas e 45 minutos.
Ao todo, são esperados mais de 3 bilhões de espectadores na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Acho que os que puderem comparecer à cerimônia de abertura vão ficar emocionados, porque será magnífico. No mundo dos esportes, há muitas histórias de quem superou os próprios limites. Histórias que inspiram. Uma delas é a do jogador de futebol Danilo Luiz. O atleta viu no esporte a oportunidade para transformar vidas. Em 2016, criou um projeto social na cidade onde nasceu. A iniciativa chegou a Belo Horizonte. Nos pequenos campos das comunidades, jovens enxergam oportunidades para um futuro melhor. Oportunidade muito boa, uma grande oportunidade que a gente tem que aproveitar todos os dias, né? Trabalhar duro, porque muitas pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar, no Itabirito, que é um grande clube, né? Então, é uma grande oportunidade, estar treinando num clube com estrutura. A carreira de Danilo Luiz, capitão da seleção brasileira e jogador da Juventus, começou assim. Crescendo em uma família simples, o atleta via o futebol como ferramenta para conquistar o mundo. Eu considero que o futebol, o esporte em si, mas o futebol é uma ferramenta muito importante, né, de expansão da consciência, de expansão daquilo que é trabalhar em grupo, daquilo que é resiliência, daquilo que é ir além das suas limitações. Trajetória que ultrapassou os gramados. Em 2016, o jogador fundou o Futuro Redondo, projeto que atende gratuitamente 170 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos na cidade de Bicas, zona da Mata Mineira. A parte principal para mim do projeto da parte da psicologia. Então, diariamente, os meninos, todo dia de treino, eles têm reunião com a psicóloga, onde ela traz temas de debate para eles. Além de outros serviços que abrangem mais a parte da saúde, como serviço odontológico, serviço cardiológico ou de outra especialidade médica. Também lá a gente faz um acompanhamento em parceria com as escolas. Então, onde a gente recebe o feedback do rendimento, da disciplina dos nossos alunos. Por meio do esporte, o projeto propõe não só desenvolver habilidades físicas, mas a construir valores e abrir caminhos para futuros promissores. Entro em contato com toda essa criançada, aí sim passa um filme na minha cabeça, aí sim é um momento onde eu consigo repassar toda a minha trajetória e onde eu tenho mais certeza de que aquilo que me levou a ser vitorioso e a alcançar grandes palcos e grandes situações e a ter voz pelo mundo sempre foi o meu sonho, o meu olhar de criança pelo mundo, o meu olhar de onde eu não via as barreiras, não via os obstáculos, mas via assim, sempre uma oportunidade. O programa passará a funcionar em Belo Horizonte. A iniciativa é uma parceria com o projeto social Morro das Pedras. A gente viu aí uma possibilidade de expansão, porque eles já têm 8 anos, né, em Bicas, funcionando com uma qualidade de atendimento muito grande, com um know-how muito grande, e a gente entendeu que esse know-how poderia nos ajudar. E, obviamente, a figura do Danilo, né, a gente entende que pode trazer alguns parceiros para que a gente possa ter os recursos necessários para a contratação de professor, de material. Eu quero me tornar o maior jogador que eu conseguir. Se Deus me proporcionar, vou trabalhar muito e, se Deus quiser, vou chegar lá. Mudamos de assunto porque o próximo domingo é de eleições na Venezuela e o clima das campanhas por lá é tenso. O acesso a sites de notícias independentes foi bloqueado a pedido de Nicolás Maduro, que busca a reeleição. O presidente do país também fez duras críticas ao sistema eleitoral brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil reagiu. Nicolás Maduro está no poder desde 2013 e busca o seu 3º mandato consecutivo. Pesquisas eleitorais mostram que ele está atrás de seu opositor, Edmundo Gonzalez. As perspectivas de vitória da oposição elevam a tensão no país, além de denúncias de que Maduro bloqueou o acesso a sites de notícias independentes. O presidente venezuelano também foi duro ao dizer que as eleições do Brasil não são auditáveis. Em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral respondeu que o boletim emitido pelas urnas eletrônicas brasileiras é sim totalmente auditável.
Sobre o assunto, eu converso agora com Alexandre Bandeira, que é cientista político. Bom, como é que o senhor vê esse cenário político lá na Venezuela? Ele é um cenário tenso, porque além dos 3 mandatos consecutivos de Maduro, está em jogo também a questão do chavismo dentro da Venezuela. Uma nova perspectiva de que um presidente que não seja ligado a Chávez, não seja ligado a Maduro, venha a assumir o governo a partir dessa eleição, deixa esse ambiente muito tenso, até porque as eleições venezuelanas, elas não são assim tão democráticas quanto as eleições brasileiras. O senhor falou em ambiente tenso. Caso esse opositor vença, como deve ficar esse cenário aí depois das eleições? Eu acho que vai ser um ambiente que deve acirrar, já que Maduro proclamou algumas frases muito preocupantes de que haveria um derramamento de sangue, dependendo do resultado. O Lula combateu essa frase, dizendo que tem que ter um derramamento de votos e que, em se perder, que vá para casa, se preparar para a próxima eleição. As eleições já acontecem agora, no próximo final de semana. Até lá, como que deve ficar aí esse clima? Ainda mais tenso? Eu acho que é uma escalada, né? Então, até domingo, eu acho que vai haver muita pressão ainda para que essa população possa, de uma certa forma, votar no governo da situação, o que é uma tensão do processo eleitoral, já que a gente espera que toda eleição seja, por princípio, isenta, imparcial e livre. Muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alertou a população para o risco do uso indevido da substância conhecida como pílula do câncer. O produto pode atrapalhar tratamentos como a quimioterapia. A função terapêutica da pílula do câncer começou a ser pesquisada em 1990 por um cientista e professor aposentado de Química da Universidade de São Paulo. Mas, até o momento, a substância fosfoetanolamina sintética não tem pesquisas clínicas comprovadas. Foi o que afirmou a nota da Anvisa divulgada esta semana. Para este oncologista, a orientação é seguir o tratamento conforme o diagnóstico. Principalmente os efeitos colaterais que ela pode causar, principalmente na interação com os medicamentos que o paciente usa, até cortar o efeito da própria quimioterapia. Ou até mesmo o risco de acelerar o câncer. Dá a impressão que possa melhorar, mas pode ser que em alguns casos pode até acelerar. De acordo com a Anvisa, a substância era distribuída de forma gratuita a partir de propagandas enganosas nas redes sociais. A agência informou que a chamada pílula do câncer não possui registro ou autorização de uso no Brasil e não tem eficácia no tratamento contra a doença. Em 2016, o INCA, o ICESP, que são os centros nossos de referência, de pesquisa, começaram a acompanhar e pesquisar sobre essa droga, no sentido de ver a eficácia e não encontrar a eficácia. A partir do parecer do INCA e do ICESP, junto com a Anvisa, eles não aprovaram. O uso da substância já foi discutido no Congresso Nacional e, em 2016, uma lei para a liberação do medicamento no Brasil foi sancionada sem vetos pela então presidente Dilma Rousseff. Mas, no mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o direito de uso da pílula do câncer, afirmando que era necessário ter a autorização da agência reguladora. Um remédio, até para ter uma validade, o estudo tem que ser, a gente fala, replicado. Tem umas pesquisas que mostram um parecer favorável. O remédio é bom. Mas quando outros centros de pesquisas fazem a mesma pesquisa, não encontra. Celebramos hoje o Dia do Autor, protagonista da imaginação, da criação de histórias de amor, ficção e evangelização. Um livro sobre feminilidade lançado recentemente pela Canção Nova conta a história de 2 pessoas especiais e propõe aplicar as virtudes vividas por elas nos dias de hoje. Um remédio que não vem em cápsulas, mas pode aumentar a criatividade, imaginação, melhora na comunicação, senso crítico e amplia a habilidade na escrita. Que tal uma dose de leitura? Nesse Dia do Autor, o movimento foi grande na loja Canção Nova. O que o livro católico possibilita na vida da senhora? Me dá mais uma oportunidade de esperança, né? Eu estou comprando, estou levando um de livro de ansiedade para minha filha, que é muito ansiosa, para ela melhorar um pouco, e assim a gente vai indo, né? Para cultivar a esperança.
Muitas bênçãos, né? E eu acho que a gente recebe muitas graças também. Junto das filhas, Paula busca livros infantis para evangelizar as crianças. Para elas ficarem mais a par, né, da palavra de Deus, para elas vivenciarem mais a palavra de Deus através dos livros infantis. A leitura estimula o raciocínio, melhora a capacidade interpretativa e provoca ao leitor o conhecimento de diversas áreas, entre elas a feminilidade, que é o livro que Juana escreveu e já tem provocado nas mulheres mudança de vida. Ele contribui para que a mulher se reveja, veja aquilo que na vida dela, no caminhar dela não está legal, e é um convite à conversão, à mudança de mentalidade, uma metanoia mesmo. Eu, mulher, sou convidada a viver as virtudes que vão me forjar ser uma mulher santa. A obra, com 172 páginas, é baseada na vida de Nossa Senhora e Maria Madalena. Eu trago nesse livro a história dessas mulheres, quem elas foram ao longo da história, quem elas se tornaram à medida que foram se doando a cada vez mais a Nosso Senhor. E quando eu fui lendo o livro, eu fui me deparando com uma maneira muito nova de trazer esta realidade da mulher, da feminilidade, a partir do Evangelho, né? Primeiro porque ela fala de duas mulheres ali do Evangelho, Maria Madalena e Nossa Senhora. E os caminhos que ela oferece para essa transformação da mulher é a partir da palavra de Deus, da experiência de Deus, do testemunho, daquilo que a mulher vive no seu dia a dia. O público... Eu indicaria sempre, tanto que eu indico para minha filha. Indico sim, muito. São muito bons, maravilhosos. Em Brasília, um ponto turístico importante foi reaberto. A Casa de Chá da Praça Três Poderes, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que agora foi transformada em café-escola. Brasília, década de 60. No meio da Praça dos Três Poderes, uma casa de chá. Um local pensado para ser ponto de encontro, descanso e gastronomia. Mas o espaço ficou fechado por décadas. Agora foi reinaugurado e funcionará conforme o propósito original. O prédio é semi-enterrado, é como se flutuasse. São os traços marcantes da arquitetura de Oscar Niemeyer. Na parte interna, móveis da década de 60 fazem parte da decoração. E a mobília nova é assinada por 14 arquitetos da capital federal. A mesa é de um design brasiliense, a cadeira é de outro, a estante é de outro, ou seja, nós estamos beneficiando os designs locais. A gente quer mostrar que a capital do país tem a sua identidade. A Casa de Chá se tornou um local dedicado à gastronomia e qualificação profissional. Um café-escola, administrado pelo SENAC. Os alunos fazem estágio no local supervisionado por instrutores da instituição. Muita gente que não conhecia, não sabia que tinha um espaço como esse. Desenhado pelo genial arquiteto aqui na Praça Três Poderes, pôde desfrutar desse momento. No cardápio, uma variedade de comidas típicas de várias regiões do país. Um cardápio carregado de sabores e saberes dos biomas do Brasil. Então, nós temos desde um pão de queijo com creme de piqui, um pão de queijo recheado com carne de panela. E claro, uma das melhores experiências da casa é o chá. E olha, realmente é uma experiência incrível e é de uma forma diferente. Vou explicar para vocês como é que funciona. Eu vou abrir aqui, o meu sachêzinho de chá, colocar nesse bule e depois vamos ativar um cronômetro de 4 minutos e só depois desse tempo é que nós vamos degustar o chá. Olha, o cronômetro já avisou, nosso chá já está pronto, então vamos provar agora. Uma delícia, realmente. E o melhor de tudo é viver essa experiência e ainda observando essa vista tão maravilhosa de Brasília, como o Congresso Nacional e o STF. A
Casa de Chá é reconhecida como patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, uma parte importante da história de Brasília. E agora, além desse trabalho de ser um ponto de encontro, também trabalha na formação, vai trabalhar na formação de jovens e adultos no ramo da gastronomia. O local funciona para o público de quarta a domingo. Para quem visita Brasília, a Casa de Chá resgata memórias e cria experiências inesquecíveis. Nathalie veio de São Paulo e vai levar boas lembranças do coração de Brasília. Foi surpreendente, acho que foi a melhor coisa de ter vindo aqui. A gente foi muito bem recebido. Aqui é lindo, é um espaço muito agradável, foi uma delícia vir aqui. Agora vamos falar de cultura. As tradicionais festas populares de junho e julho revelam traços do povo nordestino presente nos 4 cantos do país. Eu e minha equipe preparamos uma reportagem que conta um pouco dessa história. Família reunida fazendo a escolha do feijão de corda para uma iguaria nordestina. Fazendo uma escolha para fazer o prato típico do Nordeste, né? Que é para fazer o baião de 2, para servir a porção do feijão, fraldinha, né? O cliente. E esse trabalho de escolha do feijão traz um pouquinho de saudade lá da terrinha, não? Ah, traz sim, isso aí é muito bom, a gente faz, mas a gente faz com o maior carinho, porque eu já era acostumado a fazer lá, então eu faço questão de sentar aqui para fazer mais pessoal aqui. Uma tradição mantida há 45 anos, desde quando o seu Fernandes deixou o Rio Grande do Norte rumo a São Paulo. A gente vem da nossa terra para cá, mas para onde a gente vai fazer o nosso trabalho, a gente tenta fazer o melhor. E põe melhor nisso. Baião de 2 é o carro-chefe de qualquer restaurante nordestino. Baião de 2 é o queijo, né? A manteiga, o feijão, o arroz, o vinagrete, a carne desfiada, tudo misturado. E aí acompanha essa carne aqui com a mandioca, que é uma delícia. Manifestações da cultura ou expressões do povo nordestino estão nos 4 cantos do país. O Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo reúne um pouquinho dos 9 estados que compõem a região. Aqui você encontra cearense, aqui você encontra baiano, aqui você encontra maranhense, aqui você encontra sergipano, aqui você encontra todas as pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todos os credos. 130 mil bandeirolas coloridas, doces típicos, casa de sapê, literatura de cordel. Tem até cangaceiro mineiro apaixonado pelo Nordeste. E então, o que você está usando aí? Então, aqui são as balas. Aqui o chapéu do Nordeste, só faltou a espingarda, né, a arma, que ele usava muito, né? Mas aqui é o lugar de paz. Graças a Deus, né? Sempre. São Paulo é conhecida como a capital mais nordestina fora do Nordeste. Afinal, no estado vivem mais de 5 milhões de nordestinos e seus descendentes. Gente simples que veio para cá a partir dos anos 40 e ajudou a construir uma das regiões mais pujantes do Brasil. A força que esse povo tem de construir, para mim, não tem igual dentro do Brasil. O povo nordestino é um povo inteligente, é um povo criativo e fez dessa cidade virar uma grande megalópole do mundo. Com fé e coragem, a alagoana Marisa viajou para São Paulo em 1991. Sempre que pode, vem ao CTN para venerar Padre Cícero e Frei Damião, porque a religiosidade é marca desse povo. Eu sou muito devota de Padre Cícero e Frei Damião. Frei Damião, quando eu tinha meus 28 anos, eu me confessei com ele, em Jacaré dos Homens. A primeira é Santa Dulce dos Pobres, que já é santa, representando a Bahia. Em segundo lugar vem o Padre Cícero, que é servo de Deus, está a caminho dos altares já. E em terceiro lugar vem Frei Damião, que já é venerável. Então os 3 são a representação da fé do povo nordestino. A igreja celebra hoje São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, peregrinos e viajantes. Aqui na capital paulista, que tem a maior frota de veículos do país, teve bênção de condutores e o dia foi bem movimentado numa paróquia dedicada ao santo. Robson sempre quis dirigir, mas não conseguia passar na prova para tirar a carteira de motorista.
Hoje vem agradecer a intercessão de São Cristóvão pela graça alcançada. Sempre que eu fazia as aulas eu reprovava, né, para tirar a carta. Aí eu fiquei sabendo que era São Cristóvão, que era protetor dos motoristas, né? Aí eu vim aqui na igreja e eu fiz uma promessa e eu vim pagar ela. Deu certinho, aí eu consegui. Réprobo era um homem gigante e forte. Serviu a um rei poderoso, mas se converteu e resolveu fazer o bem, ajudando os mais pobres a atravessarem um rio. Certo dia, uma criança pediu para fazer a travessia. E no meio do rio, diz a tradição, essa criança começou a pesar demais, né? E ele falando, menino, mas como você pesa, né? E ali Cristo se manifesta ao bondoso chamado Cristóvão, aquele que carrega Cristo nas costas. Por fazer a travessia de Cristo, São Cristóvão ficou conhecido como padroeiro dos motoristas, peregrinos e viajantes. A fé em São Cristóvão, uma capital com tantos veículos como São Paulo, é grande. Esta paróquia, dedicada ao santo, está na região central da cidade desde 1940 e é tombada como patrimônio histórico-cultural do município. Ao longo do dia dedicado a São Cristóvão, muitos motoristas passaram na porta da paróquia para receber a tradicional bênção. É importante ter proteção na cidade como São Paulo? Sempre, proteção sempre. Pegar a bênção, né, para proteger a gente aí nessa rua. Tem que ter fé, tem que ter fé, senão não vai. Eu sempre estou vindo agora, já é o segundo ano que eu estou vindo aqui. É muito importante, tá? Ainda mais num trânsito como esse de São Paulo, né? Pedir a Deus, por intercessão de São Cristóvão, que acabe com a violência no trânsito da nossa cidade. Amanhã a gente volta com mais novidades aqui da capital paulista. O bloqueio atmosférico diminui sobre o Brasil. Com isso, o ciclo de dias tão quentes começa a enfraquecer. O fenômeno conhecido por veranico, que é o período de estiagem acompanhado de calor intenso, finalmente sai de cena. E então se espera que a secura sentida nos últimos dias diminua e o tempo volte à normalidade. Mas ainda teremos dias de temperaturas elevadas. O sol continua iluminando o centro-oeste sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar vai continuar abaixo dos 30% em alguns pontos da região. É o caso de Cuiabá, com 22%, Goiânia com 26% e Palmas com 27%. O tempo segue firme nos 4 estados da região sudeste nesta sexta-feira, com umidade relativa do ar atingindo níveis críticos. No litoral sul, há previsão de nevoeiro e algumas capitais nesta sexta-feira vão amanhecer mais fresquinhas. É o caso de Belo Horizonte com mínima de 12 graus e São Paulo com mínima de 14 graus. Na região sul, os ventos que vão interagir com a infiltração marítima vão favorecer pancadas de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Mas no restante da região, o dia vai ser ensolarado e sem chuva. A sexta-feira vai ser de tempo instável na região norte, principalmente nessa faixa que começa no Amazonas, passa aqui pelo norte do Pará e encerra no Amapá. E o destaque vai para o extremo norte amazônico e Roraima, nessa região de cor azul mais escura do mapa, onde há alerta para temporais. No restante dessas áreas, não chove. Por fim, na região nordeste e na faixa litorânea entre Salvador e Natal, as instabilidades provocam pancadas de chuva, mas no interior nordestino o tempo segue seco, na faixa que vai do sul do Maranhão até o oeste da Bahia, onde a umidade vai ficar abaixo dos 30%. Vamos às temperaturas. Os termômetros marcam mínima de 16 graus em Porto Alegre e 16 no Rio de Janeiro e máxima de 34 graus em Manaus e 37 em Cuiabá. Começa nesta sexta-feira, na Canção Nova, o Aprofundamento Sentinelas. O evento, que faz parte do calendário anual, é destinado aos jovens de 13 a 18 anos. Os Sentinelas, grupo de oração infanto-juvenil da Canção Nova, nasceu há 10 anos. Ele é um guardião.
eu, o Padre Carlos, a Tininha, a Gilmar, a tia Delita, nós fomos rezar sobre isso para o surgimento de um grupo de oração de crianças, adolescentes, depois mais tarde jovens. E quando veio a palavra fundante, que é Ezequiel 3,17, falava justamente, te coloco como sentinelas na casa de Israel. Para Carlão, a torre de vigia dos sentinelas é a família. O ser sentinelas é você prezar pelos valores da igreja, por aquilo que são os mandamentos, por aquilo que a igreja ensina e também como moral própria da pessoa. É ela velar pelos valores de dentro de casa e também os de fora, como moral também. E o grupo alcança pessoas não só no Brasil. Stefânia Gromek tem história com os sentinelas. Eu sou do Paraguai, então a Canção Nova chegou na minha paróquia. A frente de missão está ali. Então o Padre Carlos chegou e ele implementou o grupo Sentinelas, as crianças. Eu perguntei para as crianças o que é o grupo Sentinelas. E eles foram falando que o grupo Sentinelas, e assim eu olhava a alegria deles falando de fazer o estudo bíblico, de fazer a partilha, tudo isso. Então ali eu fui conhecendo o grupo Sentinelas. O aprofundamento Sentinelas acontecerá aqui no Centro de Evangelização. O evento quer despertar nos jovens a vivência da fé, da santidade e da união em Cristo. Esse aprofundamento já acontece todos os anos, então a gente já, olhando para o retrospecto anterior, a gente foi assim, entregando na vontade dele e planejando também pregações, orações, também momentos de animação e de convivência para que os jovens possam se conhecer e se motivarem a viver a santidade juntos. O encontro vai até domingo, 28 de julho, e ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição no site eventos.cançãonova.com. As vagas são limitadas. Uma das ações na Canção Nova é promover a leitura e a meditação das Sagradas Escrituras e fortalecer o espírito na caminhada diária. Nos ajuda a avançar na fé e na prática cristã. Faça a leitura da palavra diariamente, acompanhe a programação Canção Nova, que evangeliza 24 horas por dia. Graças a você, sócio e benfeitor, estamos com 85% na campanha de julho. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento. Em Sergipe, uma cidade tem o nome do santo protetor dos motoristas e viajantes. É São Cristóvão, primeira capital do estado e a quarta cidade mais antiga do Brasil. A devoção ao santo está no coração dos moradores desde a sua fundação em 1590. A Igreja Matriz é dedicada a Nossa Senhora da Vitória. A primeira paróquia instalada em Sergipe em 1608 é onde acontecem as festividades do co-padroeiro da cidade. São Cristóvão é este que protege os motoristas, que tem a função também de nos transportar de um lado para outro da cidade, do estado até do mundo, né? A devoção ao santo dos viajantes e dos motoristas está no coração dos moradores. Esta professora aposentada nasceu aqui e sempre participou das missas e festas de São Cristóvão. Para ela, a caridade foi uma das maiores virtudes deixadas por ele como legado. Através dele eu aprendi que a gente fazendo caridade, servindo aos outros, a gente chega a Jesus. A quarta cidade mais antiga do Brasil leva o nome do santo padroeiro dos motoristas devido à sua história com a colonização. Fundada em 1590 por Cristóvão de Barros, devoto de São Cristóvão. No portal da igreja, esculpida em pedra, a imagem de São Cristóvão foi trazida de Portugal no período da colonização. Quando ele sai da Europa para vir colonizar o Brasil, especificamente Sergipe, ele traz consigo uma imagem, que é símbolo dessa sua devoção, que hoje fica depositada essa imagem aqui no Santuário de Nossa Senhora da Vitória. Nas nossas viagens nós precisamos dessa proteção, dessa ajuda, de Deus primeiramente. Ainda mais que temos um santo protetor, São Cristóvão. Muitas pessoas de fora vêm, rezam, os motoristas também estão assíduos nesta festa, nessa fé, que eles gostam de celebrar o padroeiro deles. Eu procuro seguir servindo esse exemplo desse santo que leva o nome da minha cidade e que eu sou assim apaixonada por ele. Acredito que vou morrer aqui nessa cidade de São Cristóvão.
Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10 Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Boa noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.